Olá, preciosos, tudo bem? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ver aqui, equipe, Facebook, Instagram, YouTube, tudo no ar. Boa noite, tudo bem? Boa segunda-feira de carnaval. Sejam todos muito bem-vindos a este programa Descomplicando a Internação Domiciliar. Eu sou Isabel Gonçalves e aqui eu me dedico a esclarecer dúvidas e ajudá-los com as dificuldades trazidas pela internação domiciliar do seu familiar. Gente, segunda-feira de carnaval, hein? Que maravilha! Aqui estamos. Vamos lá. Gratidão infinita a todos vocês que estão aqui comigo, tá bom? Que nesse carnaval estão buscando aprendizado, estão buscando transformação, e é isso aí. A gente tem que abrir mão de muitas coisas nas nossas vidas por uma transformação, por um dia melhor, né? Por uma manhã mais iluminado, por uma manhã mais real, né? Por uma manhã melhor, com mais qualidade de vida, não é isso? Hoje eu trouxe um tema bem legal, que as pessoas estão assim, sempre me questionando, falando, Isabel, como é que a gente faz para convencer um idoso a usar fraldas? As pessoas estão sempre me perguntando. Então, o tema de hoje é como convencer um idoso com incontinência urinária, com demência, com necessidades especiais, com necessidades de cuidado, já ali semi-dependente, né, a usar a fralda descartável, né? Gente, é um tema muito sensível que eu falo, tá? É uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque, olha, para o idoso, aquela história de, tá voltando a ser criança, vai voltar a ser criança, a gente sempre volta a ser criança. É difícil, gente, admitir isso quando você já tem autonomia, né? Quando você já é dono da sua vida, quando você já manda em você, mandou nos seus filhos, né? Teve sua independência, seu emprego, sua vida, sua casa, sua família, suas coisas. Nós somos muito apegados a essas coisas, né? Nós somos muito apegados a tudo. Então, é muito difícil, gente. É muito difícil mesmo para todos nós aceitarmos essa coisa de, tá voltando a ser criança, tá? Vai voltar para a fralda descartável e é natural. Não é natural, tá, gente? É um processo, não é simples, não tem que ser simples. Minha mãe é muito teimosa. Eu gosto demais disso, sabe, gente? É uma coisa assim que me deixa muito preocupada. Minha mãe é muito teimosa. Meu pai é muito teimoso. Ele não aceita. Gente, não é questão de teimosia, gente. É questão de realmente ser uma fase difícil, ser uma adaptação difícil para qualquer um de nós, tá bom? Então, a gente precisa estar atento a essa mudança que está tendo, que vai acontecendo na vida das pessoas, e é muito difícil para eles aceitarem, gente. E é super normal isso, tá? Não é para ser diferente. Não é para... Eles não estão errados em... eu não quero usar essas fraldas. Eu não quero voltar a usar fraldas. Gente, para eles é uma questão de voltar a depender, né? Muita gente mexe, por exemplo, homens têm muita dificuldade, gente, porque mexe com aquela questão de pudor, né? De honra para eles, né? Tipo, eu tô usando fralda, entendeu? Então, não é um processo de só chegar e papai, mamãe, você tem que usar e pronto. Gente, não é assim, tá? Não é assim. A gente tem que ter sensibilidade, tem que saber que é um tema sensível, tem que saber que a gente precisa pensar, que a gente precisa entender que para eles são mudanças e que essas mudanças não são fáceis, tá bom? Para que a gente consiga fazer com que eles utilizem
desse utensílio, né, essa fralda, que ajuda muito, né, nos cuidados, para nós que estamos cuidando, mas para que eles entendam que isso não é pejorativo, sabe, não é ruim, tá, que ele não vai deixar de ser o nosso pai, a nossa mãe, de ter autonomia porque está usando a fralda, tá bom? Então, vamos lá. Geralmente as pessoas me perguntam muito o que é a incontinência, né? E como que ela acontece, né? E por que é tão difícil aceitar, lidar, né? Os idosos, eles têm essa dificuldade. Gente, a incontinência, ela é um processo natural, tá? Para as mulheres, ela chega ainda mais cedo, tá bom? As mulheres, por conta de darem a luz, né, de dar a vida a outro ser, ela tem aquela questão do peso, né, que o útero, que o bebê exerce sobre a bexiga, né? E aí o que acontece? Para as mulheres isso é ainda mais difícil, tá bom? E para as mulheres essa incontinência muitas vezes chega ainda mais cedo, tá bom? Então eu gostaria que vocês ficassem bem atentos à primeira condição da incontinência. A incontinência no homem, geralmente, ela tá ligada a alguma doença. Uma das doenças hoje que mais traz a incontinência para o homem é o câncer de próstata, viu? O câncer de próstata, ele é uma das doenças que mais causa incontinência. A incontinência é quando realmente, gente, em termos chulos, você já não segura mais o xixi, tá bom? Não tá mais conseguindo segurar a urina e aí você caminha, você acaba fazendo xixi, você se senta, vai levantar, acaba fazendo xixi, pequenas quantidades. Só que você vai sentar, você faz xixi, vai levantar, por quê? Porque você faz um esforço muscular para levantar, para sentar, para comer, para espirrar, para tossir, e aí acaba fazendo esse xixi. Então, em termos chulo, é quando você não segura mais o xixi, para ficar bem claro, tá? As pessoas, elas sempre ficam assim, na dúvida entre escolher o absorvente, né, aquele absorvente, ou a fralda. Gente, o absorvente não resolve. Ah, Isabel, por que não resolve? Gente, não resolve. Porque quando você tá com uma incontinência, que ela é uma incontinência já foi diagnosticada, a incontinência, não adianta você tentar o absorvente, porque a quantidade não segura. Ah, mas segura a menstruação e tudo. Gente, tudo bem, mas é outro fluxo, é outro líquido, tá? A urina, ela é um líquido muito mais fino, né? Então, encharca muito rápido o absorvente, começa a passar para a roupa, fica molhada, as partes ficam muito molhadas e vai dar problema. Então, eu não aconselho. Quando me perguntam, Isabel, o que você aconselha, o absorvente ou a fralda? Eu não aconselho o absorvente, tá, gente? O absorvente não funciona para incontinência urinária. Como que o idoso com demência pode se beneficiar do uso da fralda? Gente, o uso da fralda, ele passa a ser primordial na incontinência. Até porque existem doenças que elas, por falta pela perda, né? Não por falta, pela perda do tônus muscular, igual a minha sogra, por exemplo. A minha sogra, ela tem esclerose lateral amiotrófica. E ela vai perdendo, né, a tonificação do músculo. E essa perda vai fazendo com que ela perca os movimentos e perca, inclusive, essa força, a questão de conseguir segurar a urina, de conseguir segurar as fezes. Então, o que acontece? A minha sogra, ela não só urinava, como ela também defecava, entendeu? Então, o uso da fralda descartável para algumas doenças, em alguns idosos, gente, é essencial. É essencial. Por quê? Porque muitas vezes não vai ser só urina. Então, por isso que eu digo, não dá para ser somente o absorvente. Tem que ser a fralda descartável, tá bom? E o benefício disso é um processo complicado, gente. Não é um processo simples, não é um processo fácil, mas existem sim os benefícios, tá? Do uso da fralda descartável. E são muitos para os idosos,
Eu vou citar para vocês, por exemplo, gente, eles têm muita vergonha. Eles têm muita vergonha quando eles começam a urinar, sabe, assim, sem controle. E defecar. Defecar, gente, é vexatório, é humilhante. Eu me lembro que a minha sogra, quando ela começou, é bem triste, eu me emociono, sabe, de contar. Quando ela começou com essa perda do tônus, né, nesse sentido aí de já não conseguir segurar as fezes e a urina, ela às vezes ela terminava de almoçar ou de tomar café e ela tava na mesa, né, com a gente. E ela terminava de almoçar, ela usava andador, né, para andar, e ela ia para o quarto dela para dormir, tomar banho. E o que acontecia? Ela defecava, ela saía andando e ela acabava defecando, gente, juro pra vocês, e era muito difícil, porque ela chorava, nossa, eu me lembro, eu me emociono muito, gente, eu sou muito chorona, mas é porque foram momentos bem difíceis, sabe, e ela saía andando e evacuando. Assim, eu lembro que a minha casa tinha um corredor grande, sabe? E ela saía andando e evacuando, e ia caindo tudo no chão, né? Porque a pessoa vai evacuando e ela nessa época já a alimentação era só pastosa e foram momentos muito difíceis, e não foi uma e nem 10 vezes, viu, gente, que isso aconteceu, foram mais, até eu conseguir fazer ela entender. As pessoas dizem assim, como convencer o idoso a usar fraldas. Mas não é uma questão de convencer, sabe, gente? É uma questão de sensibilizar. Sensibilizar e mostrar para eles a importância e que aquilo vai ser melhor para eles, sabe? E não pior. E que a situação que eles se encontram, né, por exemplo, é que tá ruim. E que a fralda descartável, naquele momento, ela é a solução, entendeu? Para uma situação difícil. Naquele momento, pode ser provisório, sabe? Então, é muito importante a gente deixar claro para eles, sabe? Assim, as pessoas falam como convencer, mas não é isso, é realmente sensibilizar, é esclarecer para eles que eles precisam, sabe? Eles precisam de utilizar a fralda para facilitar mesmo a vida deles e para que eles parem de passar pelaquela situação que está sendo constrangedora, que está sendo difícil, dolorosa para eles e para gente, sabe? Eu tinha assim dificuldades, eu tinha pessoas que trabalhavam comigo na minha casa e que às vezes até me ajudavam a limpar, sabe? Mas aí depois ficava aquele titi falatório pelas costas, então eu falei, olha, não, é só eu que limpo. E aí eu ia limpar ela, ia banhar ela, ia limpar onde sujou, sabe? Então, assim, gente, muito difícil, muito doloroso, mas eu falo para vocês sempre, só existe uma forma, com amor, com muito amor, sabe? Não é uma questão de convencer, não é questão de se é certo ou se é errado, é a questão de você entender que chegou o momento, entendeu? E da gente conseguir sensibilizá-los, né? De que é o melhor caminho para eles. Melhor do que ficar passando por uma situação tão, como que eu posso dizer, tão vexatória, né? Tão constrangedora para eles, tá bom? Então, o caminho é realmente sensibilizá-los. Se essa adaptação foi difícil para mim, né? As pessoas estão perguntando aí. Gente, foi muito difícil para mim. Não tem nada fácil, sabe? Não foi fácil, não tem como ser fácil, sabe? É um processo. Eu costumo dizer que a gente precisa viver os processos, entende? A gente tem que tentar viver o processo e levar ele com leveza, entendeu? Não adianta você
Ah, foi fácil para mim? Eu não vou mentir para vocês. Eu não vou mentir para vocês, não foi. E a gente precisa ter leveza, sabe? Leveza para conduzir, sabe? Para viver o processo e deixar as coisas caminharem um passo de cada vez e amor. Amor é o que eu diria para todos vocês. Não tem outro caminho. Se não for com amor, a gente não consegue, tá? Tem que ser com amor. Então, assim, se a minha adaptação foi difícil, não foi fácil. Mas a melhor parte para mim é ter conseguido fazer, ter conseguido ajudá-la, sabe? Não é ter sido fácil ou difícil, é o objetivo, ter conseguido alcançar o objetivo que foi ajudá-la. Quando que o idoso precisa usar fralda? As pessoas sempre me perguntam. A minha mãe já tá no momento, a minha mãe tá assim, assim, assado. Já quando eu assustava, era com ela caindo. E aí, um dia foi a gota d'água, gente, ela caiu dentro do vaso. Ela tava tão emagrecida, ela tava tão magra, que ela caiu dentro do vaso. Então, assim, não deu pra eu, como diz, deixar ela continuar levantando. Não dava, né? Então eu falei, não, a partir de hoje nós vamos colocar a fralda. Aí eu comecei a conversar, mostrar pra ela que ela tava caindo, que tava perigoso, que tava assustador. Então assim, quando eu falei, nós vamos colocar a fralda, eu falei pro meu marido, amor, a gente precisa colocar a fralda, precisa fazer ela aceitar. E aí vem toda essa estruturação da Niara, a senhora tá caindo, tá perigoso para a senhora ficou caída no vaso, a senhora imagina se eu não acordo, se eu não vejo, como que teria sido, né? Então, assim, aí fui, sensibilizei, gente, sensibilizei ela. E aí, ela passou a utilizar a fralda à noite. E aí, logo após, uns 4 meses depois, a incontinência cada vez mais aumentada, e aí começou a incontinência que ela também não segurava as fezes, não só a urina mais. Aí, Daniara, vamos colocar a fralda? Não vou usar fralda, eu não vou sair com a fralda. Como que eu vou vestir uma calça com uma fralda? Ela questionou muitas coisas. Só que eu mostrei pra ela que era pior, sabe? Ela não usar fralda, evacuar, né, no meio da casa, como estava acontecendo, ficar constrangida, ficar triste. Gente, vocês não estão entendendo, assim, deixa eu ver como que eu posso explicar pra vocês. Tô com calor aqui, gente. Ela chorava, sabe? Isso acontecia e ela chorava muito, gente. Ela chorava muito. Ela ficava tão constrangida que ela entrava em crise de nervos. Aí vocês imaginam ela toda suja, eu tinha que limpá-la, entendeu? Eu tinha que ajudá-la. E ela chorando, ela nervosa, ela desesperada, sabe? Porque ela tava constrangida, ela tava se sentindo humilhada. Gente, muito ruim. Vocês não conseguem ter ideia, sabe? Então foi por aí que eu sensibilizei ela e consegui convencê-la. Consegui convencê-la de que ela precisava utilizar para ela não ficar daquela forma com que ela estava. Então foi aí que eu consegui conversar com ela, orientando, explicando para ela, Doniara, a gente vai precisar, Doniara, colocar a fralda descartável, porque vai ser melhor para a senhora não vai mais, né, urinar, evacuar na roupa, e mostrar para ela que a fralda descartável, naquele momento para ela, ia ser um benefício, gente, entendeu? E não ia ser vexatório, não ia ser ruim para ela, ia ser um benefício, ia ajudá-la naquele momento. Então, assim, não é pensar, minha mãe é teimosa, minha avó é teimosa, minha tia é muito teimosa, não quer usar a fralda descartável. Gente, não é isso. Não é só questão de ser teimoso. Vocês conseguem entender que a gente nasce usando fraldas, a gente cresce e sai das fraldas, né? E vai tomando o mundo, vai tomando a nossa independência, vai crescendo, vai aprendendo, vai estudando, vai trabalhar, constitui família, e não é de fralda, né, gente?
E aí você simplesmente chega um dia que o seu filho, a sua nora, o seu genro, o seu sobrinho chega e diz, você vai usar a fralda descartável. Eu não quero usar. Gente, a gente tem que sensibilizar. Não é, você é muito teimoso, você... Não adianta criar aquele conflito, causar um conflito enorme, entendeu? Em torno de uma coisa que já é difícil demais para uma pessoa, sabe? Então não adianta a gente confrontar, não adianta simplesmente achar que é teimosia, porque eu vejo muitas pessoas chegam muito para mim assim, minha mãe é muito teimosa, meu pai é muito teimoso, os idosos são muito teimosos. Gente, eu sempre falo, vamos fazer o exercício de trocar de lugar, né, de inverter os papéis. Muitos filhos, muitos familiares me procuram e não gostam quando eu falo isso, mas vamos fazer o exercício de inverter os papéis, de nos colocarmos no lugar dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios idosos. Gente, é muito fácil quando a gente inverte os papéis, não é? Consegue se imaginar? Então é isso, tá bom? Então a gente tem que ter paciência. Quando perguntam para mim como foi com a Dona Yara, como você convenceu ela a usar fralda? Gente, não é questão de convencer, é sensibilizar, é mostrar importância, é entender que existe uma forma melhor de fazer e que naquele momento a fralda vai ser uma aliada, vai ser uma amiga e não um inimigo, entendeu? E não causar conflito, tá? Não adianta confrontar. É o erro que eu mais vejo, é o que eu mais vejo as pessoas fazerem e é o que eu mais vejo elas errarem, tá bom? Não adianta. Como evitar as lesões, né? As escaras, as assaduras que vêm com a fralda descartável, com o uso da fralda? Gente, existem realmente as assaduras, as lesões, principalmente quando o paciente é acamado, tá? Se ele é acamado, se ele vive na cama por mais de 24 horas, entendeu? Ele já tem um risco. E se ele fica na cama diariamente por mais de 20 horas, a minha sogra hoje ela sai da cama em média 2 horas até 3 horas, depende muito de como ela tá fisicamente no dia, né? Tá muito bem, não tá, dormiu bem, eu vejo que ela não tá cansadinha, ela fica até 3 horas, né? Tipo, em dois intervalos, né, gente? É um evento de manhã e um evento à tarde. Ela sai da cama. Então, assim, quando você fica muito tempo na cama, é muito arriscado. Mas existe como prevenir essas assaduras? Existe como prevenir e tratar essas lesões? Existe, gente. A minha sogra, por exemplo, ela tem mais de 2 anos que não tem uma assadura. Escara, ela teve uma quando veio do hospital. Quando ela veio do hospital, ela tinha uma escara que cabia a minha mão dentro. Mas hoje ela não tem mais escaras, entende? Ela só teve essa. Com 35 dias eu consegui curar e ela não teve mais escaras. E assaduras tem mais de 2 anos que ela não tem. Isabel, qual a mágica? Gente, não é a mágica, é aquilo que eu sempre falo para vocês, é cuidar com amor, é se dedicar ao que você faz e é o que você se presta a fazer. É a minha profissão, eu quero fazer, eu quero cuidar, então dedicação e amor. Não tem como. Se você não tiver dedicação, empenho, amor pelo que você faz, você não vai fazer da melhor forma, tá? Então, tem que fazer uma higienização da forma correta. Existe uma forma correta de higienizar? Existe uma forma correta de higienizar. Eu vou cuidar igual eu cuido de um bebê. Gente, não tem como. Não dá certo. Lamento decepcionar vocês, nós estamos falando de um adulto, de uma pele diferente, de uma situação diferente. Nenhum bebê fica na cama mais de 20 horas num dia. Nenhum bebê. Eles dormem 2 horas, ficam acordados uma quando são pequenininhos, aí dormem mais 2, ficam acordados 1, 2. Eles dormem na cama, a gente tira, põe no colo, às vezes dorme no colo, às vezes dorme num carrinho. Nenhum bebê fica na cama por 20 horas. Então, assim, as pessoas acham a troca de fralda é muito simples. É só eu agir como se eu estivesse cuidando de um bebê. Não mesmo. Tá enganado, não vai funcionar. Tem técnica, tá? Tem método e dá certo, mas tem que seguir técnica, tem que seguir o método. Não tem como fazer se não for da forma correta, tá bom? Qual a melhor forma de trocar a fralda do idoso? Sempre me perguntam. Acabei de falar para vocês, gente. Tem método, tem a forma correta.
tem a prática, tá? Isabel, você vai dar uma dica pra gente? Vou dar um passo a passo para vocês. Tem caneta? Pega caneta, pega um papelzinho e vamos anotar. Gente, olha só. Como eu falei para vocês, a gente não tá falando de um bebê. E o que que acontece? Ah, Isabel, você é repetitiva. Sou. Eu sou porque eu acredito que a repetição é a mãe do aprendizado. Se você não repete, você não aprende, tá? E não é só repetir aqui eu falando para você, é você repetir fazendo. É fazer uma vez, fazer duas, fazer três. Sem prática não tem perfeição. Então eu sou repetitiva mesmo porque é a única forma de aprendizado, tá? Vamos lá. Como que é a melhor forma de trocar um idoso? Gente, depende. Depende se ele ainda consegue te ajudar, se ele é responsivo, se ele é consciente orientado, se ele não é consciente orientado, entendeu? Então depende de N fatores. Não é só trocar um idoso. Quando eu trocava minha sogra e ela era consciente orientada, ela ainda se movimentava com dificuldade, com auxílio de um andador, mas ela andava, era outra coisa. Era bem simples, gente. Eu colocava uma fralda nela à noite para ela dormir, era muito simples. Dizia, Dona Yara, vamos colocar a fralda? Vamos. Então eu vinha, abria a fralda normalmente, ela levantava o quadril, botava as perninhas na cama, levantava, ficava naquela posição de parto, né? Levantava as perninhas, eu encaixava a fralda direitinho ali, o elásticozinho, entendeu? A parte interna do elástico, para não ficar prendendo nas coxas e machucar, e fechava a fralda. Ponto. Simples e prático, né? Ah, é assim até hoje? Não, gente. Hoje ela não é mais responsiva, ela já não quer mais nem responder quase. Ela é consciente orientada ainda? Sim. Extremamente consciente, entende tudo, mas não é responsiva. Ela não quer participar mais. E hoje, nem se ela quisesse, ela daria conta de levantar as pernas. Ela não tem mais tônus muscular na parte inferior nem superior. Ela ainda tem alguma coisa nas mãos, mas um movimento muito pequeno, entendeu? Então ela não conseguiria colaborar dessa forma. Então aí a gente tem que intervir de outra forma. E é aquela forma que nós chamamos de uma forma direta, né? Onde você tem que intervir de forma direta. Você tem que virar o paciente, você tem que encaixar a fralda embaixo dele, de modo que você consiga passar a fralda para o outro lado. Aí você retorna o paciente, vai do outro lado da cama, ajusta essa fralda da forma correta, vem, encaixa o elástico e fecha. Beleza, Isabel, feito isso, tá tudo certo? Não. Mas você acabou de fazer, de falar, gente. Gente, não é assim, não é só isso, entende? Existem técnicas que a gente desenvolve para colocar uma fralda no idoso, para manter esse idoso seco. Aqui, por exemplo, eu não uso somente uma fralda, eu uso duas fraldas, tá? No caso da minha sogra, que ela ainda veste M, eu uso uma fralda G, que é a fralda mestra, que eu chamo, que é a primeira que vai. Depois eu uso uma fralda M, que vem por dentro dessa fralda mestra. E depois eu ainda coloco um coxim. Que é isso, Isabel? Pelo amor de Deus. Gente, coxim, ele é feito da própria fralda, tá? A gente pega uma fralda, faz alguns cortes, faz uma dobradura diferenciada e coloca ali próximo ao órgão genital para que a primeira urina que saia não molhe todas as fraldas, entendeu? Venha molhar esse coxim. Então, o que acontece? Isso viabiliza a sua troca de fraldas a cada 2 horas, para que o seu familiar, o seu paciente, não fique molhado e não venha a ter o quê? Lesões e assaduras. O que causa lesão e assadura? Ficar em contato com urina e fezes, tá? Má higienização, não higienizar direito, não lavar, tá? Não tem condição de você ter um familiar na cama, horas e horas, de fralda um dia inteiro, né? 24/7 e não higienizar com água e sabão. Ah, mas o lencinho, gente, vamos lá, né? Aqui para nós, para mim, não serve, tá? Não serve. É cheio de química, não limpa como tem que limpar, não é água e sabão, tá? A minha mãe dizia que água e sabão só não lava a boca de gente ruim, o resto tudo limpa. Então,
Água e sabão é a primeira coisa que a gente tem que usar. E depois a hidratação. Então, vamos lá, vou repassar com vocês. Não deixar em contato com urina, fezes, higienizar com água e sabão, fazer o uso do coxim, secar bem é importantíssimo. Se você não seca direito, você lava, faz tudo, não seca, abafa na fralda, vai abafar, no que abafa vai fazer o quê? Proliferar fungo, provavelmente bactérias e etc. E aí você vai ter o quê? Infecção, tá bom? Então, secar bem e hidratar. A pele bem hidratada é muito difícil de dar lesão, quase impossível, tá bom? Então, a gente precisa hidratar muito bem a pele, para que a gente não tenha lesões. Entendido? Anotado? Eu falei, né, para pegar caneta e papel, porque são muitos detalhes, tá? Vamos lá. Quantas fraldas você usa por mês? As pessoas sempre me perguntam isso. Gente, quantidade de fralda é uma variável. Com o tempo, você desenvolve ali um padrão, né? E um padrão de como trocar, de quantas vezes trocar, mas é uma variável. Por quê? Porque se você tiver um familiar ou um paciente que naquele dia, por exemplo, está com uma diarreia, você vai ter um uso de fralda excedente, entende? Se o paciente está tomando um antibiótico, automaticamente ele faz diarreia, então você vai ter um número de fralda excedente, não tem jeito, tá? Mas a minha média hoje são 5 fraldas tamanho M e 3 fraldas tamanho G, tá? Mas isso varia da qualidade da fralda, isso varia se faz o uso do coxim, isso varia se faz a troca de 2 em 2 horas com o uso do coxim, entendeu? Porque a fralda G, gente, eu disponibilizo 3 para o uso e muitas vezes as meninas só usam 2. Por quê? Porque ela é a última a molhar. Então, geralmente, uma molha na hora do banho, não tem jeito, porque a gente já usa para dar o banho. Entendeu? Mas é bem difícil molhar outra durante o dia. Porque a gente usa o coxim, porque a gente usa a fralda M, desculpe. Então, a gente não deixa chegar, a gente não deixa a paciente ficar encharcada, toda molhada, entendeu? Para depois trocar. Porque com isso vai molhar lençol. Uma das queixas que me chega muito é isso, o lençol, o técnico de enfermagem molhou um monte de lençol. Sujou 10 lençóis na minha casa em um plantão de 24 horas. As pessoas reclamam muito. Gente, é técnica. Sem técnica, você suja, você molha, não tem jeito, tá? Precisa utilizar técnica para não deixar aquela fralda vazar, para não chegar no lençol, tá bom? É ponto fatídico. Se você não usar, se você não colocar, se você não fizer a troca de 2 horas, vai molhar. Não tem outra forma, não tem jeito, tá? Cuidados com a troca de fralda, que eu falei para vocês. As pessoas me perguntam muito. Gente, é obrigatório trocar essa fralda de 2 em 2 horas ou até 3 horas. Tem muita gente que diz para mim assim: não suja, não molha de 2 em 2 horas. Beleza. Por que não molha? Tem alguma coisa errada. Se o paciente estiver hidratado, gente, da forma certa, que tem que ser, tá? Ele vai molhar a fralda. Então, para e pensa. Tem que hidratar, tá bom? Se você hidrata o paciente, ele vai urinar. Se ele não tá urinando, não precisou, eu troquei fralda 2 vezes no dia, 3 vezes no dia, o quê? Se você trocou 3 vezes no dia, você não deu a quantidade de água certa, não deu o chá, não deu os líquidos necessários, tá bom? Então, assim, quando me perguntam a média de troca de fraldas, é o que eu falei para vocês aqui, a gente troca num plantão de 24 horas, até 8 fraldas, tá bom? Então, é isso aí. Gente, eu espero que tenha clareado, que tenha sido
legal para vocês, que tenha esclarecido muito. Muita gente me pergunta sobre esse tema. Eu espero ter respondido. Se ficou alguma pergunta que eu não respondi, deixa lá no direct ou deixa nos comentários, tá bom? Se esse conteúdo contribuiu, te ajudou em alguma coisa, esclareceu algo, compartilhe esse vídeo. O conhecimento, ele é transformador, tá? Mas ele é muito útil quando a gente compartilha, tá? Não vale a pena você guardar esse conhecimento para você. Então compartilha esse vídeo. Se você tem um amigo, um familiar, um vizinho, um colega de trabalho que é profissional da saúde, que tem um familiar com algum tipo de demência, com algum tipo de dependência, que vive acamado, que vive em internação domiciliar, compartilha esse conteúdo, tá bom? Deixa o seu like, deixa o meu coraçãozinho, você que tá aí no Instagram, tá? Curte quem tiver aí no Facebook, quem tiver no YouTube, não deixa de deixar o seu like. Gratidão a todos, um ótimo feriado, que a gente tenha uma semana aí super iluminada, cheia de paz, com muita saúde e harmonia. Gratidão. Gratidão a todos pela atenção, por estarem aqui comigo nessa segunda-feira de carnaval.